Olá, estamos no ar mais uma vez com o Talk Up, para falar sobre empreendedorismo com um atleta que trouxe sua experiência olímpica e campeão brasileiro para os tatames por uma escola de Jundiaí. Seja muito bem-vindo, Marcos Seixas. Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade de a gente compartilhar um pouquinho da experiência com tantas pessoas, com tantos colegas e, quem sabe, inspirar alguns deles. Marcos, fala pra gente como começou sua trajetória no judô. Minha trajetória no judô foi muito mais comum do que se pensa, né? Uma criança hiperativa, uma criança cheia de energia, uma criança que era muito espivitada, como se falava, né? E a minha mãe precisava consumir minha energia de alguma forma, né? Então ela me colocou em diversas atividades, diversas modalidades. E quando ela experimentou o judô, eu cheguei em casa, tomei banho, fui dormir. Ela falou, é aí que você vai ficar, daí Acertamos. Não sai mais, acertamos, é aí. E assim começou a minha jornada. Mas assim, já era um esporte para consumir energia. Exatamente. Isso com quantos anos? Isso eu tinha 5 anos de idade. Eu era bem novinho, mas eu já era bem atentado, né? Com 3 anos de idade eu quebrei o fêmur numa atividade escolar, fiquei internado 1 mês, né? Os médicos falavam que eu não conseguiria voltar, né, até ali a mesma anatomia das pernas, né? Então para fazer esporte ia ser muito difícil. Eu cheguei a ter um desnívelzinho de uma perna para outra por alguns anos. Então eu era extremamente espivitado, né? E graças a Deus essa questão que eu tive ali com a minha perna, né? Com o tempo isso se equilibrou naturalmente. Minha mãe sempre gostou, né, desse hábito saudável de esportes, né? A questão era encontrar qual era o que consumia mais a minha energia, para juntar o útil ao agradável, né? A sua mãe gostou e você gostou também de bate-pronto assim ou não? Você Gostei. se encontrou no judô? Eu gostei de bate-pronto e eu me encontrei, porque acho que o judô, ele muito além de uma atividade física, ela ajuda muito a canalizar a atenção do praticante. Eu acho que foi isso que o judô fez comigo naquele primeiro momento, né? Ele conseguiu, dentro daquele período de aula, canalizar a minha atenção unicamente para o que eu estava fazendo ali, né? E eu sempre fui muito distraído, muito avoado, e aquela atividade conseguiu concentrar, conseguiu me canalizar eixo, colocar no eixo. por um tempinho. E aí você começou a treinar numa mesma academia que te levou para as competições? Isso, eu comecei na minha academia de bairro, no clube do bairro, né? O Grajaú Tênis Clube. Comecei lá com o meu primeiro sensei, o seu Kawata, né, já falecido, um japonês bem rígido e rigoroso. Eu acho que isso ajudou muito no meu processo também. E foi ali mesmo que eu comecei a iniciar, comecei a competir. No próprio festival, geralmente você começa assim, você sempre começa pelos festivais da sua própria academia, né? E ali eu experimentei, gostei, foi indo 1, 2, 3, vamos um pouquinho mais, e assim começou. E a formação, o clube já te dava um preparo para a competição ou não? Na verdade era um treino específico, quando falou, não, ele começou a despontar e vamos começar a melhorar o tratamento dele, a atenção em cima do Marcos. Hoje em dia o cenário do esporte em geral ele é muito diferente, né? Hoje em dia existem as academias que tem um programa só para o praticante, tem um programa para o iniciante, tem um programa para o atleta de alto rendimento. Naquela época, né, estamos falando aí de 30 anos atrás, era todo mundo num treino só, dividia no máximo por idade, mas era todo mundo treino só. Quem competia, quem não competia, quem era levado, quem não era levado, era todo mundo num treino só. Então, daquela turma que ia se destacando um ou outro, e é geralmente como se faziam as seleções de quem tinha um quê a mais para competir, ou um quê a mais ali nas habilidades, enfim. Era todo mundo mesmo cesto. E em que idade você chegou numa competição de alto nível, respeitado, vamos falar, um regional, nacional? Minha primeira competição de nível nacional foi com 12 anos, né? Foi com 12 para 13 anos, que foi o Campeonato Brasileiro Regional, né? A Confederação Brasileira ela tem alguns degraus escaláveis, né? Para os títulos brasileiros, né? Para os campeonatos pan-americanos. E tinha as etapas estaduais, e quem ganhava essas etapas estaduais passava para a próxima etapa, que eram os campeonatos brasileiros regionais. Então eram grupos de estados que competiam
e os melhores classificados desses grupos de estados iam para a etapa que eles chamavam de brasileiro final, né? Que aí era realmente quem ganhava o grande título de campeão brasileiro. Então minha primeira experiência de fora do estado, nacionalmente, foi por aí. Não vamos falar de ano a ano, mas o primeiro ano que você ganhou o Campeonato Brasileiro, com quantos anos você tinha? Meu primeiro título brasileiro, ele foi com 16 anos. 16 anos. E assim, parou quando? O último foi... Meu último título Foi brasileiro... uma sequência, não? Foi uma sequência? Então, eu fiz uma sequência de títulos porque eu fui ganhando um em cada categoria de idade, né? Então, na época era categoria juvenil, júnior e sênior, né? Então, eu fui campeão brasileiro escolar, depois eu fui campeão brasileiro juvenil, depois eu fui campeão brasileiro júnior, depois eu fui campeão brasileiro sub-23, depois eu fui campeão brasileiro adulto. Então, a gente foi seguindo, graças a Deus, dentro de cada categoria de idade, a gente foi conquistando um título brasileiro. Então, assim, que nem você, 6 anos competindo em alto nível e ganhando, e pontuando. E não tinha tempo para pensar no que você se transformou hoje, né? Exatamente. Essa didática, na verdade, você nem pensava. Não. Você pensava lá atrás de viver do esporte, né? Você era um atleta, né? Você se formou, se moldou para ser um atleta, né? Exatamente. Assim, a vida do atleta, ele tem algumas características muito particulares, né? Quem quer ser um atleta de alto rendimento, né, que chega à nossa máxima, principalmente do esporte olímpico, é a Olimpíada. O Olímpio é o nosso grande sol, né? Então, você tem que tomar essa decisão muito cedo, né? Muito jovem, porque a nossa vida útil é muito curta, né? O nosso corpo, ele tem um tempo de validade. Então, você muito cedo tem que decidir isso para você começar a se preparar para o pico dessa curva. Então, quando eu era muito jovem, eu já tinha definido, minha mãe até brinca, né? Que um dos meus clubes de passagem, que foi o Flamengo, quando eu saí do meu clube, o primeiro clube que eu fui chamado para pertencer à equipe, quando eu recebi o convite, estando ainda no Rio Grande Tênis Clube, foi o Flamengo. E lá o professor perguntou, o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? E aí eu falei, eu quero ser campeão olímpico. E aí ele, nossa, quer ir para uma Olimpíada? Eu falei, não quero ir para uma Olimpíada, eu quero ser campeão olímpico, são coisas diferentes. E isso eu era jovem pra caramba. Então essa decisão tem que ser tomada muito cedo, porque você tem que abrir mão muito cedo de muitas coisas. Porque depois o tempo não se equilibra com a dedicação que você tem que ter. Então isso é muito cedo. Então, muito jovem eu já sabia o que eu queria na minha vida, que era o Olimpo. Aí você teve que parar, né? Você decidiu, chegou numa Olimpíada, né? Treinou preparou outras pessoas dentro da Olimpíada também. Sim. Eu não cheguei a disputar, né, os Jogos Olímpicos como eu gostaria, né? Eu estava dentro do grupo da seleção brasileira, estava dentro dos atletas representantes da seleção brasileira que foram à Olimpíada. E eu tive dentro desses 2 ciclos, né? Pequim e o Rio 2016, né? E eu falo que se o pessoal entendesse um pouquinho como é difícil chegar ali, né? nesse seleto grupo, né? Quem dirá aqueles que disputam realmente, né? E às vezes muita gente critica, né? E chegou lá e perde uma luta, ou então cai num aparelho lá, como foi o Diego Hipólito na Olimpíada, ou então, nossa, amarelou no final, galera. A jornada é tão complexa, é tão árdua, que independente da modalidade, a gente se sente solidário a quem representou o nosso país dentro desse... Só chegar lá já é uma vitória, né? É uma vitória. O processo é muito árduo, né? São 4 anos que você... 4 anos é o ciclo, mas você se prepara a vida inteira para conseguir, dentro de 4 anos, se classificar para uma etapa, né? Para uma edição de Jogos Olímpicos, né? Então, o judô, principalmente, para você chegar numa seleção brasileira, você precisa vencer o ranking estadual, se classificar para uma etapa. Isso eu digo era o processo na minha época, né? Hoje em dia... Mudou? É mais difícil até, porque hoje tem um ranqueamento nacional. Mas ali na minha época, era... Você vence etapas o ranking estadual para se classificar para um brasileiro, para ser campeão brasileiro, para entrar dentro de uma seletiva, vencer uma seletiva e ter uma segunda seletiva. Você tem que vencer essa segunda seletiva para se juntar ao atleta que já estava lá representando o Brasil na seleção brasileira. Aí dali você passa para o ranqueamento mundial, né? Você passa a rodar
o circuito mundial, onde você tem que ir pontuando o ano inteiro. Ao final do ano, tem esse mesmo processo de seletivo aqui para ver quem vai representar o país no ano seguinte. Então você tem que tentar se manter dentro desse ciclo por 4 anos, pontuando. Quando chegar lá no quarto ano, né, desse processo, a beirada da Olimpíada, lá no ranking, que por cada categoria de peso você tem 600, 700 atletas, só os 22 primeiros do mundo se classificam para a Olimpíada. E só pode ser um por país. Então, por exemplo, se tem você e o seu concorrente do seu país, um em quarto, outro em sétimo, a confederação tem que escolher um para poder ir para a Olimpíada. E aí você participa da Olimpíada. Aí dali você tem que tentar ser um medalhista olímpico e talvez um campeão olímpico. Nossa, o caminho é muito... E não teve tempo, né, verdade, faça muito rápido, né? Você vai pensando processo por processo, disputa por disputa, né? Exatamente, é um degrau de cada vez. E por isso que a gente... por isso que eu falei que você precisa tomar essa decisão muito cedo. Porque é um caminho muito longo, em todos os aspectos. É um caminho muito longo de ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder, tentar de novo, não deu certo no ciclo, volta mais um ciclo, não deu, volta outro ciclo, não deu, volta outro ciclo. Então é um processo muito árduo que você tem que tomar a decisão muito cedo. E assim, e os atletas se ajudam, assim, o sexto com o sétimo, o quarto com o quinto? Se ajudam. Claro que existe aquela rivalidade natural. Ainda bem que o Marcos está para trás, né? Exatamente. Porque se não existisse, muitas vezes você não consegue entregar seu 100%. Você vê alguém no retrovisor é importante para dentro do processo, né? A ameaça saudável, ela é importante para você construir ali uma jornada vitoriosa. Mas o judô é o esporte coletivo, o esporte individual mais coletivo que existe. Você precisa dos teus parceiros, você precisa do teu grupo, você precisa da sua equipe, você precisa do teu técnico para conseguir o teu objetivo. Lá na hora, você que entra sozinho no tatame. Mas até você pisar lá, todo o seu preparo e toda a sua jornada que você vai apresentar ali dentro, você precisou de todo o seu grupo. Então, o grupo é importante. O grupo é fundamental. Por isso que você fez também. Então, só você estar participando de um grupo já é de grande, uma vitória também, exatamente, né? Porque julgaram que você era importante para o grupo, para a Olimpíada. Exatamente. E você para quando? Da disputa, quando você para de competir? Eu me aposentei oficialmente, né, dos meus compromissos ali com alto rendimento no ano de 2019. Pandemia. Pandemia, né? Foi na pandemia que tudo mudou, virou de cabeça para baixo, né? Porque a gente viveu uma situação completamente fora do planejado de qualquer pessoa. Então a gente teve que se adaptar com o que tinha disponível ali no momento, né? E mesmo tentando preparar um pós-carreira, né, com uma empresa que eu já tinha, que era a antiga Grifos, lá no Rio de Janeiro, com prestação de serviço terceirizado de judô para escolas e condomínios, né, na pandemia todos os contratos foram cancelados, né, então as minhas reservas, né, as minhas alternativas secaram naquele momento e eu me aposentei da minha carreira de alto rendimento para vir para Jundiaí, para ficar mais perto dos meus pais, que eu passei muito tempo da minha vida longe. Seus pais vieram para cá primeiro? Meus pais vieram primeiro. Na verdade, foi meu irmão que veio primeiro. A nossa família ia para a Europa, na verdade, eles iam para Portugal. E aí o meu irmão veio visitar um amigo aqui, que morava aqui, também tinha se transferido para cá, adorou essa cidade. Também estava com receio ali, porque estava naquela época de Lava Jato e tudo mais. O meu irmão, ele trabalha embarcado, né, para uma empresa prestadora de serviço da Petrobras. Então estava aquela incerteza tudo e pandemia acontecendo, ele ficou com muito receio de se ausentar do país. E ele falou, olha, eu gostei muito de Jundiaí, mãe, pai, irmão, vou para lá, é para lá que eu vou. E meus pais já estavam com tudo pronto, tudo desenhado para ir para Portugal. E aí a minha mãe ficou naquela assim, e eu ainda estava com o meu contrato em vigor lá no Rio de Janeiro, no meu antigo clube, Instituto Reação. E eu falei, olha, nesse momento eu não vou me ausentar. E aí minha mãe falou, então também não vou, um filho não vai, outro filho não vai, eu vou fazer o quê lá? Eu vou ficar aqui. E aí ficou aqui. Seu irmão ficou contente pra caramba, né? Meu irmão ficou feliz da vida. Ficamos tudo por aqui. Então eles vieram primeiro e depois, quando foi se aproximando do final do meu contrato lá no Instituto Reação, foi quando teve o pico da pandemia. E eu falei, olha, vou lá pra Jundiaí também. E quando que você teve o start de você falar, vou montar uma empresa para prestar serviço, para difundir o judô?
Foi, Porque na ele era verdade... competia e já tinha empresa. Né? Exatamente. Eu tinha a empresa já vislumbrando ali o meu pós-carreira, né? Eu sabia que eu não ia muitos anos a mais do que eu já tinha ali em prática. Né? A vida do atleta ali é muito curta. Então, eu já estava tentando preparar o meu pós-carreira com uma empresa de prestadora de serviço. Mas, na verdade, eu só tive esse estalo de criar essa empresa prestadora de serviço, de criar essa escola de judô, porque eu nunca quis dar aula para judô. Eu sempre pensei em, quando eu me aposentar, vou trabalhar com outra coisa. Nunca quis dar aula de judô, nunca quis estar nesse universo, eu sempre vivi do alto rendimento. Eu falei, nossa, mas eu não vou ter paciência para ensinar para criança, para iniciante. Minha realidade é outra, o foco do alto rendimento, são coisas muito diferentes da prática. E aí ela nasceu por um propósito, na verdade, né? Ela aconteceu de verdade de um dia para o outro. Porque eu fui participar de uma dessas seletivas de processo olímpico, a última seletiva, na verdade, que ia definir o representante do Brasil no circuito mundial. E na final da seletiva, lutando com um grande amigo, o Marcelo Contini, eu estava vencendo a luta, estava bem na luta, e aconteceu uma situação da gente ir na luta de solo, e ele encaixou uma posição, né, um estrangulamento, e eu estava numa posição que era um ponto cego do árbitro, né? E a posição pegou e eu bati, né? O bater é o desistir, né, na luta, então automaticamente a vitória foi dele. Mas nesse exato momento o árbitro parou a luta, deu um mate, achou que não tinha evoluído nem nada, mandou a gente retornar para o centro da área e continuar a luta. Deu o Hajime, né, como o comando de início. E aí nesse momento eu falei, olha, não, eu bati. E aí ele falou, não vimos nada, segue a luta. Eu falei, não, eu bati. E aí ele foi Tem o nosso VAR também nas competições, né, que são as câmeras. A câmera, eu tava num ponto cego, a câmera também não pegou esse meu bater, eu tava de barriga para baixo. E eu me recusei a retornar, porque foi o que o judô me ensinou, foi o que meu pai e minha mãe me ensinaram. Independente da situação, o certo é o certo, né? Nunca conquiste algo pisando sobre o sonho de ninguém, porque tinha um outro atleta na minha frente que trilhou essa jornada tanto quanto eu e estava ali pelo mesmo objetivo. E, enfim, desenrolou, terminou a luta, ele deu a vitória pra ele, eu saí chorando pra caramba, triste pra caramba, o processo é muito árduo, como a gente falou. E aí muitas pessoas vieram me questionar na internet, nas redes sociais, né? Quando eu saí dali, teve outras pessoas que ali no ambiente de luta mesmo falaram, cara, por que tu falou que tu bateu, cara? Tu tava ganhando, faltava 1 minuto de luta, o juiz mandou ir. Eu falei, cara, porque o certo é o certo. Não foi isso que o judô me ensinou. E aí foi quando eu comecei a ver que as medalhas estavam começando a sobressair a essência do judô, que é o Jita-Kiwei, que é o bem-estar e o benefício mútuo. Então, eu falei, cara, tá tudo errado. As medalhas começaram a passar à frente da essência, do propósito que Jigoro Kano criou o judô, que era levar um instrumento de qualidade de vida, de aperfeiçoamento de corpo, mente e espírito para as pessoas. Então, eu pedi uma folga pro meu clube, fiquei ali umas 3 semanas sem pisar no tatame, porque eu fiquei meio desgostoso do tatame depois de ter vivido aquilo. E era o final de uma jornada. E aí quando eu voltei, já falei, olha, eu quero abrir uma escola de judô para poder ensinar o judô que eu acredito. Que é o judô de formação de cidadão, formação de valores fundamentais para o ser humano, né? Por isso que eu digo que o judô que eu ensino hoje é para formação de cidadão. Usando a experiência que eu tive no alto rendimento, trazer ela para o praticante, trazer para o iniciante, trazer para o simpatizante do judô, trazer para o aluno toda a experiência do alto rendimento baseada nos pilares do Jita-Kiwei e do Zeryoku Zenyo, que foi o que Jigoro Kano construiu. Se dali algum desses alunos quiser ser um atleta de alto rendimento, a gente tem conteúdo e preparo de montão para trabalhar com eles. Mas você acha que uma formação de atleta de alto rendimento teria que passar por isso também? Ela é necessária, porque o atleta de alto rendimento ele passa por muitas situações desconfortáveis, né? Muitos dias que ele não quer treinar, ele tem que treinar. Muitas situações de um dia alguém bater nas suas costas e fala, nossa, tô com você, é isso aí, e no outro dia, porque você não conseguiu desempenhar um resultado que era o esperado,
muitas pessoas virarem as costas para você, você lidar o tempo inteiro com vitória e derrota, entender que isso faz parte do processo. Então são muitos valores que são ensinados dentro do judô, dentro da formação necessária para o cidadão, para a sua vida cotidiana normal, né? Como no mercado de trabalho, como num namoro, como numa situação familiar, como num problema, como numa doença, que você precisa ter resiliência, você precisa ter lealdade, você precisa ter todos esses tipos de valores. Isso, para você construir um atleta, é tudo que você precisa, né? Porque a habilidade é treinável, né? O caráter, né? As suas habilidades, os seus valores morais, isso pode ser ensinado, né? Mas muitas vezes você não consegue alcançar se você não começar isso muito cedo. Qual que foi a reação do seu amigo? Ele falou, não, você reconheceu que você perdeu, né? Na verdade, você abriu mão da luta porque ele venceu num golpe em cima de você, né? Exatamente. Depois lá fora a gente conversou, ele é um cara nota 1000, assim, ele é um exemplo também de persistência, ele competiu muitos anos, sabe? Era um cara que sempre estava lá nas disputas, mas sempre manteve a sua humildade, sempre manteve, sabe, os valores do judô como devem ser. E lá no final, cara, a gente veio falar comigo, a gente se cumprimentou, ele agradeceu, e eu falei, não tinha nada que agradecer, porque é o mínimo, né? Então, assim, foi muito legal, porque ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei feliz por ele. Na verdade, acho que tem que ter felicidade. Então, assim, na batida, você falou, a virada de chave, né? Essa foi no momento, eu lembro exatamente no momento em que eu saí do tatame, e a minha mãe e meu pai sempre foram super pais, assim. Meu pai me acompanhou em todas as competições da minha carreira até, acho que 27 anos de idade. Não foi um ou outro porque não deu dinheiro para ir ou alguma coisa, e eram competições que eram muito longe. Meu pai foi me acompanhar num campeonato mundial que eu tenho na Tailândia. Ele foi, pegou e foi pan-americano em El Salvador. Eles iam para todos os buracos comigo, né, que você possa imaginar. E eu lembro que eu saí do tatame, minha mãe estava na arquibancada, eu deitei no colo da minha mãe assim, só chorava. E a minha mãe falava, olha filho, eu tenho orgulho pra caramba de você. Eu me orgulho muito do que você fez, porque é isso que eu te ensinei e é isso que o judô te ensinou. Então, nesse momento foi o meu estalar, não nesse momento exato, mas foi exatamente... já foi dado o pontapé. Foi o meu ponto de alguma coisa tem que mudar. E assim, e a iniciativa de montar uma empresa, e também apoiou, com certeza, né? Tudo isso foi Minha mãe, ela teve muitas empresas, então foi ela até que me ajudou a dar um start, né, nessas organizações financeiras, né, administrativas, para poder fazer uma estrutura básica para se iniciar, né, mas eu lembro, eu já 2 dias depois, trancado no meu quarto, queria não bater muito papo com ninguém, mas já rabiscando no papel uma logo, um negócio, fazendo alguns números para como comprar um apanhado de tatame aqui, outro ali. E meu primeiro contato foi num prédio de uma amiga dela, que ele falou, a gente não tem espaço aqui para fazer, a gente tem um salão de festa aqui com um monte de mesa. Eu falei, não, a gente arrasta as mesas, bota 10 plaquinhas ali, e foi assim que a gente começou. Foi assim que a gente começou toda a história do Marcos como professor de judô. Com quantos alunos? Eu comecei com um, que era o filho da minha amiga. Eu comecei com um. Tá bem que ela acreditou, né? Eles acreditaram no meu trabalho. Todo assim, alto rendimento não tinha tempo, né? Ainda bem que você teve o suporte da sua mãe, né? Exatamente. Porque também você não tinha como nem compensar, né? Exatamente. E qual que foi o seu desafio? Vou falar, abrir, agora eu tenho que pagar imposto, tenho que pedir licença para trabalhar. Exatamente. O grande desafio que eu tive foi lidar com um universo totalmente novo, né? Porque o atleta vive para aquilo, né? E quando você vai mudar de cenário, você se depara com uma série de impostos, com uma série de taxas, com uma série de custos, de investimento que você tem que fazer, que muitas vezes o cara fala, nossa, não quero. Já desisti da ideia, vou voltar. Vou dar minha volta e voltar. Mas quando você tem um propósito ali, você topa o desafio, né? E era o que eu tinha, um propósito. Mas a minha mãe me ajudou muito, me facilitou muito. Minha mãe e meu pai, eles simplificaram um pouco esse universo. E acho que desde cedo, minha mãe sempre me levou desde cedo para dentro das empresas dela. Ela ia, me buscava na escola, eu ficava lá, eu ia olhando. Então eu já vivi dentro um pouquinho de empresa, não da área administrativa, mas eu entendia
como era complexo uma empresa, como existiam vários obstáculos, como existiam vários degraus dentro de um empreendimento, que não é essas mil maravilhas que muitas vezes as pessoas acham que, não, beleza, é só ir lá investir, é só ir lá abrir e vamos nessa. Não é. Você precisa se preparar realmente, né, para poder fazer um trabalho bem feito. Mas uma ideia bem feita, bem executada, com propósito, com certeza, ela retorna. E quando que vira uma academia? Porque, na verdade, quando você está dentro de um salão de festa, por exemplo, coloca umas meia dúzia de placas lá, não é uma academia ainda, né? Ou não? Não é. Não era uma academia. Na verdade, eu trabalhei dentro de espaços terceirizados por muito tempo. Né? Eu trabalhei em condomínios, aí quando eu vim para Jundiaí eu recebi a oportunidade do Felipe Matos, né, para poder dar aula dentro da academia dele. Então, eu sempre trabalhei terceirizado dentro da estrutura de outros. Mas por conta do trabalho que a gente foi desempenhando, né, a gente tenta fazer um judô onde ele se adapta às necessidades que hoje a sociedade sente falta, né, tá em déficit. E a gente tenta trabalhar dentro da linguagem dos alunos que a gente tem, né? Sentindo as dores e buscando soluções para essas dores. Né? Então é um formato, um método onde a gente tenta solucionar todos os tipos de problema que a gente tem ali, não apenas ensinar judô. Então eu acho que esse método, né, essa forma de trabalhar, ela foi tendo uma aceitação muito legal do público da nossa região. E a gente foi crescendo muito rápido as nossas turmas. Então era uma turma, virou 2, virou 3, virou 4, virou turma de iniciante, virou turma de adulto, virou turma do kids pro infantil. E o espaço físico ficou pequeno pra gente naquele momento. E o empreendedorismo ele precisa ter a sua dose de ousadia, né? E eu até brinco um pouco com a minha mãe, que hoje a minha mãe trabalha comigo dentro da minha empresa, né? Que é essa dose de ousadia. Às vezes a gente é um idealizador, né? A gente tem muito poucas experiências, mas eu falo pra minha mãe, eu tenho muito menos experiência do que a senhora, mas eu tenho as minhas convicções muito firmes. Entendi. Então experiência e convicção, elas andam muito alinhadas. E apareceu uma oportunidade de um galpão vagar para aluguel, que caberia um tatame ótimo, que é hoje onde a gente está lá com a matriz. O Dojo Seicho, que é a nossa matriz aqui na cidade de Jundiaí. Você trata como matriz porque tem outros lugares que você também... Isso. O projeto inicial, depois quando você monta a sua academia, ele vai para dentro das empresas, dentro dos condomínios, dentro das empresas e escolas, né? Isso. Hoje a gente tem a nossa matriz, que é onde acontecem todos os nossos seminários, os nossos cursos, as nossas aulas, né? Para praticante, para alto rendimento, para iniciante, para judô infantil, para judô adulto. É um espaço que a gente tentou trazer o máximo de qualidade de vida. Então é uma empresa que eu fiz questão de ser uma empresa familiar. Então a empresa da minha esposa, né, o tal do Crepe, a gente trouxe para compartilhar o espaço e dar um melhor atendimento, dar uma melhor estrutura para os clientes, né, que às vezes saem do treino, querem comer alguma coisa, se alimentar, querem fazer um lanche. Então a gente tentou agrupar o máximo de qualidade dentro desse espaço possível para o cliente, naquele espaço físico que é a nossa matriz. Mas a gente terceiriza também as nossas aulas de judô para as escolas da região, não só de Jundiaí, mas de Itupeva também, né? Como a gente tem a parceria com o Colégio Divina Providência, a gente tem a parceria com o Colégio Cera, a gente tem parceria com o Colégio Semear, Colégio Vivere, né? A Blooming também aqui em Jundiaí. Então a gente está crescendo essa malha de serviços terceirizados também. Quando você monta seu próprio dojo, sua própria escola, você consegue trazer projetos para dentro também. Eu sei que você tem um projeto de pegar pessoas, né, de trazer e ver além do profissional, ver além do pessoal também, a necessidade, né? Exatamente. A gente tenta formar outros profissionais para que deem continuidade ao nosso projeto. Né? Como eu falei, tudo me trouxeram, eu tento utilizar ela dentro do meu negócio de todas as formas, não só em cima do tatame, mas fora deles também. Então, além de tentar devolver para a sociedade o que o judô trouxe para mim, como ensinamento, como formação, né, por meio do nosso método, eu tento devolver também como oportunidade de trabalho.
Então, jovens alunos que têm um potencial de se tornar professores, terem um ofício, aprenderem esse ofício, né, para o seu futuro, terem essa opção de escolha, para que o nosso próprio negócio possa absorvê-lo eles dentro de um momento, a gente tem o nosso curso, né, que é a nossa oficina Sensei, que a gente trabalha todos esses jovens, todos esses potenciais, né, para que eles possam se tornar peças desse nosso grande quebra-cabeça, que é o Dojo Seicho. Esses profissionais também são utilizados dentro das nossas terceirizações. Na verdade, o judô não está nas comunidades, né? Não tem projeto de comunidade, né? Tem bastante, na verdade. O judô ele tem uma aceitação muito grande, inclusive o projeto do Flávio Canto, o Instituto Reação, ele começou e é ainda um projeto social, que ele ganhou uma proporção muito grande e virou um grande polo dos maiores clubes do país hoje de alto rendimento, né? Justamente com esse propósito, né? Oportunizar a arte marcial e outras atividades hoje que eles fazem lá dentro, as diversas, para pessoas que precisam, né? E hoje eu também participo do time Jundiaí, que é o projeto da Secretaria de Esportes aqui da nossa cidade. Eu coordeno a nossa modalidade do judô, justamente com esse intuito da gente tentar aquecer novamente, trazer novamente, porque o judô foi um pouquinho esquecido, de acordo com as situações que foram acontecendo ao longo de anos. Então, a nossa modalidade foi perdendo muito espaço, mas o nosso trabalho junto à Secretaria de Esporte, lá com a nossa secretária Rita Orsi, que dá super apoio hoje para o nosso trabalho, é conseguir retornar com projetos sociais, né, com trabalhos onde a gente possa entregar para a sociedade novamente a modalidade. Na verdade, você está formando atletas, não tem uma equipe. Hoje não tinha assim uma equipe que eu tinha. Hoje a nossa equipe ela é formada por atletas dos dojos, das academias de judô que existem na cidade, né? Então, o dojo da família Silva, né? O próprio dojo Seicho, tem outros atletas que vieram de outras cidades com interesse de integrar a equipe. Então, a gente pegou todos esses atletas e a gente compôs uma equipe, né? A gente está fazendo um trabalho. Eu já estou há 3 anos dentro desse trabalho, mas com essa mudança de governo que a gente teve agora, a secretária atual, agora a Rita Orsi, ela trouxe um novo gás para a gente, né? Ela veio nos apoiando de uma forma muito positiva e isso despertou interesse nessas academias. Então a gente voltou a enxergar a luz no final do túnel. As academias querem ter um atleta, né? Quem não quer, né? E a nossa cidade ela tem uma tradição muito grande de formar uma base boa, formar boas categorias de base. E é isso que principalmente hoje, quando eu falo de alto rendimento, né, a Seicho tem, né, a gente já teve alguns alunos nossos, né, que já migraram para o SESI, que é uma das grandes estruturas hoje do judô do país, né, e de esporte, né, já foram para outros voos maiores, né, que fala de uma forma mais completa, de uma forma mais 24 horas por dia sobre alto rendimento, que é o SESI, que é um dos grandes clubes também do país. Então a gente já ofertou alguns atletas para essa instituição. Outros atletas, outras academias também têm esse mesmo intuito de preparar, formar base para os grandes clubes que têm um poderio financeiro muito maior de dar asas para esses talentos. Uma escola, um dojo tem que patrocinar, tem que bancar esse atleta, né? O esporte de alto rendimento ele não é barato, né? Ele tem muitas taxas, inscrições, federações, viagens, hospedagens, tudo isso é muito custoso. Então, se você não tiver um projeto, principalmente de captação de recurso, é difícil você manter o alto rendimento sendo uma academia que é uma academia que vive das mensalidades. Exatamente. Então, assim, eu ia perguntar de projeto, assim, você quer formar, qualificar para levar para os grandes clubes, então. Isso, eu falo que o meu trabalho é uma grande boneca russa, assim, né? A nossa casca maior é a gente formar atletas com uma base consistente, né? Eu falo que o meu trabalho é fazer o simples muito bem feito. Quando eu faço o simples muito bem feito, né? Quando a gente faz o complexo, parece que é algo fácil. Não, a gente faz um trabalho onde a gente tenta
fazer formação de base moral e formação de base técnica muito bem feita. E aí essa formação é a matéria-prima que a gente prepara para voos mais altos, né? Então, quando sai um atleta de um dojo, de uma academia celeiro, né, e vai para um grande clube, ele, como eu entendo o trabalho dele, tem que sair com uma base sólida, formada, consistente, tanto técnica quanto moral. Com caráter sai, né? Com caráter tem que sair. Isso daí... Você não libera se não tiver caráter. Não libera, só sai de lá lapidado. Entendi. Marcos, eu vou agradecer sua presença. Eu vou já deixar o convite para sua esposa, o tal do crepe, que eu já experimentei, é muito bom também. Que bom. E, assim, então é uma família de empreendedores, né? Sim. A sua mãe que incentivou tanto, hoje está fazendo parte da equipe, né? Exatamente. Meu pai e minha mãe foram os grandes pioneiros dessa mentalidade empreendedora. E por mais que existam grandes desafios dentro do empreendedorismo, é muito satisfatório. É muito satisfatório. Eu digo que assim, a gente precisa escolher nossas batalhas, né? Mas quem escolhe a batalha do empreendedorismo, se tiver propósito e executar como tem que ser feito, isso daí te traz um horizonte muito maior, te dá asas para você caminhar para o destino que você quer. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado, Eliel. Um abraço.